Olá pessoal, meu nome é Bernardo Levindo e nesse vídeo daremos sequência ao manejo do doente crítico, destacando-se o contexto da pandemia do Covid-19 em que estamos vivendo. É sempre importante ressaltar que esse e os demais vídeos que estamos produzindo sobre o tema fazem parte de uma iniciativa que visa manter os profissionais da saúde bem informados quanto ao manejo dos doentes com infecção suspeita ou com Covid-19 confirmado. Nesse vídeo, discutiremos o uso de corticoide na pneumonia grave em contexto da pandemia do Covid-19. Vamos seguir as orientações e recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Em contexto de pneumonia viral, o uso de corticoides sistêmicos de rotina não está indicado. Já o seu uso em contexto de pesquisa clínica é outra história. Na literatura podemos encontrar revisões sistemáticas de estudos observacionais onde corticoides foram utilizados no contexto de pneumonia viral e não houve benefícios em sobrevida. Além disso, houve um potencial incremento de malefícios nos grupos onde a intervenção foi testada, com maiores prevalências de psicoses, necrose avascular, dentre outros. Em revisão sistemática no contexto de influenza, apresentaram maiores riscos de mortalidade e de infecções secundárias aqueles doentes que receberam corticoide sistêmico. Outros dados em contexto de pneumonia viral não mostraram diferenças em riscos de mortalidade, e isso vale inclusive para infecções pelo MERS-CoV, outro tipo de coronavírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, que acometeu a Ásia, Europa, África e a América do Norte no ano de 2014. Considerando isso, a OMS recomenda que o uso rotineiro de corticoide na pneumonia viral não seja praticado. Existem outras recomendações para o uso dessa classe de medicamentos, como a exacerbação da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica, além do próprio choque séptico, mas deve-se avaliar caso a caso para uma conduta assertiva. A OMS recomenda ainda que o médico avalie os riscos e os benefícios dessa intervenção, levando em consideração a possibilidade dos eventos adversos que acabamos de discutir. Além disso, os profissionais que optarem por utilizar corticoides devem estar atentos aos seus efeitos colaterais metabólicos e monitorá-los. Podemos lembrar aqui, por exemplo, da hiperglicemia, hipernatremia e da hipocalemia. A OMS destaca ainda que em zonas endêmicas de estrongiloidíase, devemos sempre nos lembrar da possibilidade de estrongiloidíase disseminada, deflagrada pelo uso de corticoide. Nessas regiões, diagnóstico e tratamento empíricos podem ser necessários. As observações e recomendações para o uso de corticoides e outras práticas na população gestante serão abordadas em outro vídeo. Mas antes de finalizarmos esse nosso bate-papo, eu quero destacar um relato de caso publicado pela Sociedade Europeia de Cardiologia que, apesar de não se tratar exclusivamente de um caso de pneumonia grave, discute o uso de corticoide no contexto de infecção pelo coronavírus e miocardite aguda. Nós sabemos que os relatos de caso estão longe de ser a melhor evidência disponível, mas em tempos como o que estamos passando, temos que tentar entender a doença de todas as formas. E, como sempre, sermos muito críticos com todas as evidências e notícias que chegam até nós. Quero destacar esse relato de caso descrito pelo West China Hospital, ou Hospital da China Ocidental, de um paciente homem de 37 anos, admitido nesse hospital na primeira quinzena de janeiro com dor torácica e dispneia, iniciados 3 dias antes, associado à diarreia. O paciente apresentava pressão arterial de 80/50, radiografia de tórax demonstrando aumento significativo do índice cardiotorácico e tomografia computadorizada de tórax demonstrando, além de possível imagem infecciosa pulmonar, coração aumentado e derrame pleural. O eletrocardiograma apresentava supradesnivelamento do segmento ST em D3 e AVF. Uma angiotomografia de coronárias não demonstrou estenose. Os marcadores de necrose miocárdica e o BNP estavam muito elevados. Foi realizado, então, ecocardiograma que demonstrou coração de tamanho aumentado, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 27% e derrame pericárdico. A análise do líquido pericárdico foi testada para diversos micro-organismos, mas o resultado foi positivo somente para o coronavírus. Logo, o diagnóstico do caso foi miocardite fulminante por coronavírus, com choque cardiogênico e infecção pulmonar.
O paciente foi então tratado com 200 mg de metilprednisolona por 4 dias e 20 gramas por dia de imunoglobulina. Além disso, outros medicamentos de suporte, como norepinefrina, milrinone e piperaciclina tazobactam, preemptivo, foram adicionados à terapêutica. O paciente evoluiu muito bem após o tratamento, com normalização da maior parte dos exames e principalmente da clínica. Como nós discutimos aqui o uso de corticoide no contexto de pneumonia grave por coronavírus e vimos que o seu uso rotineiro não está indicado, nós achamos interessante trazer esse relato para vocês que só confirma uma coisa: a medicina é realmente desafiadora. Sendo assim, todo caso deve ser avaliado de maneira individualizada e as condutas devem ser tomadas após um raciocínio clínico claro e objetivo. Seguiremos discutindo e acompanhando de perto a pandemia pelo coronavírus e vamos sempre trazer para vocês o que há de melhor na literatura. Até breve e mantenha-se informado aqui na SimSafe.